Olá, pessoal. Muito boa noite. Olha, a gente está muito contente de estar aqui na segunda semana de saúde mental da Equilíbrio Mente e Corpo. Nesse mês, a Equilíbrio Mente e Corpo realiza duas intervenções. Uma lá no Pará, é a intervenção de saúde mental da ONG Zoe. Nós realizamos semana passada, foi bárbara. Fizemos um pedágio na rua, fizemos um sociodrama construtivista, foi bárbaro. E muitos atendimentos. E essa semana agora nós vamos realizar a Semana de Saúde Mental. Hoje nós teremos a segunda live, né, com a Francine Bense. A Francine vai trazer para a gente o tema saúde mental, a cura que nasce da compaixão e do auto-perdão. Bárbaro esse tema, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Então, Francine, é com você, tá? Tá, Vamos deixa lá. eu compartilhar aqui. Bom, prazer enorme estar aqui. Obrigado, Ana. Obrigada, família Mente e Corpo, né? Meu nome é Francine, sou psicóloga supervisora de MDR, moro aqui em Curitiba. E esse tema, particularmente, é algo que eu amo falar, porque é algo que eu pratico todos os dias comigo, né? A compaixão e o auto-perdão me ajudou muito na minha jornada de vida e ajuda também na vida dos pacientes. Essa aula vai ser bastante prática, nós vamos fazer bastante atividades. Depois a Ana vai disponibilizar para vocês, porque vocês também vão aplicar com os seus pacientes. Mas eu sempre gosto de, antes de aplicar nos meus pacientes, eu me permitir experienciar esse exercício. Então, a compaixão e o auto-perdão, antes de começar, eu gostaria de contar uma história para vocês. Era uma vez uma psicóloga que ela saiu com um aperto no peito depois de um dia de atendimento. Aquele dia não foi um atendimento comum. Ela estava atendendo uma paciente e essa paciente simplesmente falou: Você não é a psicóloga que eu procuro. E levantou e saiu da sessão. Essa psicóloga, ela estava trêmula porque isso nunca tinha acontecido com ela. E ela pensou, de tão desregulada que ela ficou, ela pegou o telefone e ligou para uma amiga. E a hora que ela ligou essa amiga, ela disse: Bom, eu falei para você, eu não acho que você é uma pessoa competente. Você não assistiu a aula do grupo de estudos, aquela aula que ficou atrasada? Eu falei para você que você precisa estudar mais, porque você não é uma boa profissional. Então ela ficou arrasada, porque ela ligou para essa amiga e o que que ela queria? Um amparo, um acolhimento. O que que vocês acham dessa amiga? Quem quiser pode colocar ali no chat. Essa é uma história verídica, né? Então, ela ficou, ao invés de mais regulada, ela ficou totalmente desregulada. E se eu contar para vocês que, na verdade, não foi outra pessoa que falou isso para ela, foi ela mesma. Quantos de nós não fazemos isso com a gente? Nós somos muito bons em acolher a dor do outro, mas frente a um desafio, quantos de vocês são compassivos consigo ou são duros consigo mesmo? Quantos de vocês já se mentalmente se puniu por algo que fez ou que deixou de fazer? Que é essa amiga aí interna, que na verdade é uma inimiga, que traz frases negativas, pensamentos intrusivos. Então, o convite aqui é para nós termos uma jornada mais leve, para nós não alimentarmos essa amiga e inimiga dentro da gente, e sim aprender a nos tratar como nós acolhemos os nossos pacientes.
Então, o Paul, Paul Gilbert, ele é pioneiro, né, na terapia da compaixão. E ele diz que a gente tem múltiplas respostas aos eventos ruins ou coisas que acontecem conosco. Nós podemos ir pela raiva, pela tristeza ou pela ansiedade. E ele propõe a base da terapia é a gente aprender a ser compassivo com esses diferentes eus que existem dentro da gente. Então, tem uma determinada situação que o meu eu ficar com raiva. Em outra ocasião, eu posso ter um eu que eu fico triste ou ansiosa. Então, nessas esferas, ao invés de ter dissociação, evitação, negação, inveja, projeção ou vingança, que eu possa me colocar no eu da raiva e ser compassivo com esse eu da raiva. Mas o que que é a compaixão? A compaixão, ela vem do prefixo, né, do latim, junto. E o partior, verbo que significa sofrer, aguentar ou tolerar. Mas será que essa compaixão, né, esse sofrer junto, ela é inata? Eu vou colocar um vídeo para vocês de um psicólogo pioneiro em psicologia do desenvolvimento, né? Então é um pesquisador que ele coloca, né, crianças até 2 anos, com menos de 2 anos, para ver o comportamento delas frente a uma situação. Não existe nenhum treinamento anterior. Então é só So? ação. Não tem recompensa. Então ele pega atividade simples e observa o comportamento da criança. Olha que bacana, o neném vê que o pegador e vai ajudar. Ja. Isso também é possível. Você vê que uma pessoa está com dificuldade Oh. e ajudá-la. Então, de pequenininho, olha esse bebê, Oh. ajuda a empilhar. Onde? Oh. Oh. Que lindo. Oh. Ah, E veja como a criança ela fica satisfeita em poder ajudar. Jetzt dritter Versuch. E daí ela procura o pote, porque ela quer colocar que ele receba. Noch ein Brief. Und zwar an meine Oma. Pass mal auf. Oi. Willst du noch was Pflegen machen? Ja. Bitte schön. E aí vão colocando várias situações simples, né? Em que a criança ela vai ajudando. Então esse vídeo ele é bem longo, depois a gente pode também disponibilizar para vocês assistirem. Deixa eu interromper aqui um pouquinho. Então, a compaixão, vocês estão vendo meu slide, né? Então, desde pequenininho, esse pesquisador, ele também compreende que a compaixão ela é um senso natural de preocupação. Então, diante da necessidade ou do sofrimento de alguém, né, tem o desejo de ver o alívio daquela situação, a vontade de fazer algo a respeito. Então, o cérebro humano, ele tem como se esse equipamento social de ter compaixão para ajudar a resolver problemas, para que outras pessoas tenham inúmeros processos evolutivos, teve inúmeros processos de benefícios na nossa
evolução, né? Porque a compaixão, ela contribui com um senso de pertencimento, de ele estabelece conexões que posteriormente vão proporcionar bem-estar. E isso é desde pequeno nós já temos essa bagagem social. Só que eles também fizeram outros experimentos com as crianças e eles viram que quando a criança tinha uma certa punição, ela deixava de ajudar. Então, o que que constatou, né, em outras pesquisas? Que quando envolve um prejuízo, isso interfere no nosso comportamento da compaixão. Então, lares mais amorosos, né, com crianças que possuem segurança, aceitação, conexão com os pais, tendem a ter esse comportamento compassivo. Agora, lares que têm mais eventos traumáticos, obviamente, esse estado de segurança e de busca, o sistema de cuidado e busca, ele vai ser comprometido. Eles também fizeram um experimento que se chama Bom Samaritano, em que eles pegaram seminaristas, né, e essa parábola do Bom Samaritano e pediram, e eles precisavam dar uma palestra. Eles dividiram em dois grupos. Um grupo, ele tinha que dar essa palestra, mas a informação que eles estavam muito atrasados para o compromisso. O outro grupo é que eles tinham tempo suficiente. Então, o que que eles identificaram? Que quando. E aí eles colocaram uma pessoa passando mal perto da sala da palestra. Resumindo, quando eles mensuraram, 10% daqueles que tinham a informação que estava com pressa até chegar ao local ajudaram só 10% dessa população. Aqueles que não tinham a informação do tempo, 60% dessas pessoas já ajudaram. Então, nesse experimento, constatou e juntou com o outro experimento feito com bebês, que quando existe prejuízo, né, ou há uma pressão por tempo, esse ato compassivo, ele diminui significativamente. E quando a gente observa o nosso cotidiano, as metas que nós temos, o ritmo que é cobrado culturalmente, as pessoas elas tendem a ser menos compassivas porque elas estão mais autocentradas, né? Ou pensando naquilo, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer eu tenho isso para cumprir os meus deveres. E essa pressão diminui esse ato compassivo. Então, a empatia, a compaixão, dessa diferenciação, né, do que é os estágios dessa compaixão, se quando eu tenho presença, né? Então, aqui nós vemos que a piedade, eu tenho pena de você. A simpatia, nossa, eu sinto por você. Já a empatia meu Deus, como a Laura deve estar pensando em meio de tudo isso? Eu começo a me colocar no lugar da pessoa. E a compaixão, eu me coloco no lugar da pessoa, mas eu tenho uma ação de gentileza com essa pessoa. Então eu pergunto: oi, como você está? E isso é muito legal a gente poder treinar os nossos pacientes e mostrar para eles, porque se eles vieram de lares traumáticos, eles têm um comprometimento nessa conceitualização. E é uma forma da gente ensiná-los a ter mais segurança, a ajudar no sistema de cuidado. Quando a gente olha a literatura, opa, parou de compartilhar. Voltamos. Tá compartilhando ou não? Vocês estão vendo os slides? Compartilhar. Aí. Então, descobriu-se que pessoas com dificuldade de personalidade borderline, na escala de medo de compaixão, então na terapia de compaixão, eles também desenvolveram escalas de medo. E tem na internet também, que a gente pode fornecer o link para vocês baixarem essas escalas. Então, quem tem o perfil de personalidade borderline, a escala do medo de compaixão estava associada com níveis baixos de oxitocina no sangue. Olha que interessante. Nos estudos originários de Gilbert, demonstrou que principalmente a receber a compaixão dos outros ou de si mesmo, em vez de dar compaixão, estão associadas à saúde mental, às dificuldades de apego e autocrítica. Então, várias formas de abuso,
né, que têm históricos traumáticos, indicam que não experimentam a sensação de segurança e o engajamento empático amoroso com necessidade de desenvolvimento sendo atendida. Então, elas são socialmente desconectadas. Então, é fácil desencadear, sem querer, traumas e memórias de solidão quando você está treinando a pessoa em compaixão. Porque os exercícios é você colocar no sistema de autocuidado ou no sistema de busca de reconhecer o sentimento do outro, eles estão comprometidos. Então, esse treinamento ele precisa ser passo a passo, porque essas pessoas não têm esse repertório, essa rede neural positiva. Muito pelo contrário, elas apresentam medos de ser compassivas, porque elas têm medo, elas têm uma desconfiança, o medo de ser vulnerável, de ser explorado, o medo do que o cuidado seja falso, né? Ou que a pessoa seja fraca, o medo de ser mole. Então, tem gente que tem a autocrítica bem acentuada, que é como se fosse um mecanismo de proteção, de amor, que ela aprendeu isso no lar e vai repetir essa forma de autocuidado consigo. Então, nós devemos ter cuidado ao aplicar essas ferramentas de compaixão, por isso eles desenvolveram, né, esses 3 questionários que você pode aplicar e verificar como que está o nível de medo. E olhando com o MDR, a gente pode, inclusive, reprocessar esse medo para que esta instalação dessas práticas de autocompaixão possam ser mais efetivas. Então, em um treinamento de compaixão, a gente pode ativar o sistema de apego, pode, nesse sistema de apego, a pessoa entrar na solidão e isso aciona um mecanismo de defesa, que são as partes, muitas vezes, que a gente fala, que é um mecanismo de proteção. Então, esse slide, muitas vezes, é legal para você fazer uma psicoeducação com o seu paciente. Do que está comprometendo a dificuldade, muitas vezes, dele sentir a dor de si mesmo ou sentir a dor das outras pessoas, né, da dificuldade de se colocar no outro. Então, é um exercício de psicoeducação que vocês podem estar fazendo com o paciente. E quais são os benefícios, né, da compaixão? A neurociência trata como se fosse uma estratégia, essa prática como uma estratégia de regulação emocional. Por que isso? Porque a compaixão, ela mostra, né, eles fizeram um PET scan em alguns experimentos, e ele mostra que atividade em regiões como o córtex, no órbito frontal medial, no cíngulo anterior e no estriado acompanham elevações de afeto positivo. Então, o fato de você fazer uma prática, ela aciona essas regiões que estão relacionadas ao sistema de, de cuidado, né? De afeto. Então, elas também sugerem que o cérebro ele passa por um estado predominante aversivo, no estado de alerta, para um estado pró-social motivado, sustentando a ação sem colapso emocional. Então, ela também reduz a reatividade do cortisol a estressores agudos, apontando o mecanismo pelo qual o cuidado eficaz também protege quem cuida. E também reforça que a empatia é compartilhar o estado de dor do outro, já a compaixão é sentir com a intenção de aliviar. Então, ao treinar a compaixão, a gente desloca os cérebros associados à região de dor para as redes associadas de valência positiva, de regulação, de recompensa. Então, é a fase 2 do MDR, né? Ter atividades de exercícios de compaixão, é essa ativação para a preparação das redes neurais positivas. Então, ela ajuda nas redes de valência positiva, como a alegria, o amor, que tende a promover comportamentos sociais e de aproximação. Então, quando a gente está falando de pessoas que têm dificuldade, né, de se relacionar, ou que são grosseiras. Quando a gente faz essas práticas, a gente também ajuda no sistema
inibitório, né, impulsivo. Então, a regulação e recompensa favorecendo discernimento, a presença e a ação concreta. E como que a gente treina a compaixão, né? Como que nós podemos iniciar esse processo? Nós temos a compaixão pelos outros, então o fato de fazer alguma ação social, participar, ou quando tem algum evento catastrófico, nós sentimos e temos uma ação, uma predisposição em ajudar, para que aquele outro tenha um alívio do seu sofrimento. Então, às vezes, doações é uma maneira de você desenvolver atitudes de autocompaixão. Outra maneira é a capacidade de presenciar ou receber compaixão. Então vamos lá, você está jantando no restaurante e você vê um pedido de casamento. Qual que é a sensação? É uma sensação gostosa. E isso tem uma carga emocional, uma carga química no seu corpo. Ninguém vê um pedido de casamento, né, de um estranho assim no restaurante e fala, nossa, que horror. Não, a gente normalmente bate palma, a gente fica feliz. E a atitude de bater palma é que a gente está ali junto também comemorando. A compaixão também não é só sobre aliviar sofrimento, mas é para compartilhar aquele sentimento e ter uma atitude genuína de compartilhar. E a outra forma é receber um gesto compassivo. Nós, às vezes, temos pacientes que têm dificuldade de receber o afeto positivo. Então, por meio dessas práticas, a gente pode desenvolver essas redes neurais que vão ajudar na fase de reprocessamento. E a terceira maneira é a autocompaixão, que direciona a compaixão a nós mesmos, nos tratando com gentileza e compreensão das nossas próprias lutas e desafios. Então, a primeira e a segunda eu acho muito fácil, né? Agora, a terceira, da gente aprender a ser gentil e leve com a gente mesmo, é um desafio. Então, a autocompaixão é a que mais precisa ser treinada. Então, a Christian Nuff é uma psicóloga pioneira na autocompaixão. Tem esse livro maravilhoso, eu tenho ele em PDF, depois eu posso compartilhar com a Ana para mandar para vocês. Eu super recomendo esse livro, os pacientes adoram, né? Porque é uma leitura bem didática e bem fácil. Tem vídeos também no YouTube dela, TED Talk. Ela é mãe de um filho autista. E a jornada dela começou porque ela tinha muito auto-julgamento da maternidade. E ela foi para um retiro e conheceu o conceito da autocompaixão. Na época, ela estava estudando, fazendo um mestrado ou doutorado sobre autoestima. E ela viu que a autoestima não é suficiente, porque a autoestima ela traz muitas vezes o conceito que você precisa ser bom, né? Traz às vezes o conceito de comparação, e ela foi tendo mais afinidade com o conceito da autocompaixão. Por quê? Ela coloca esses três principais, que quando a gente tem uma situação ou comete um erro, uma situação ruim que nós estamos passando, vem a luta, foge e o congelamento. Então, a luta seria a autocrítica, o pensamento interno, essa luta interna. E ao invés dessa crítica, desse conflito, do julgamento, que nós possamos ter a autobontade. Então, o antídoto da luta, da autocrítica, é a autobontade. E ela refere-se à capacidade de ser gentil e compreensivo consigo mesmo, ao invés de ser crítico e punitivo. Quando ela fala de autoestima, que os conceitos da autoestima é muito sobre você, sobre você. Então, ela entendeu que na autocompaixão, muitas vezes, nós temos a condição humana, que é o princípio da humanidade. Então, ao invés do isolamento, mais um senso de pertencimento. Então, envolve a compreensão de que as experiências difíceis são parte de uma condição humana e não de algo que você precisa
ser bom e aceitar os seus defeitos, aceitar as coisas boas em relação a você, mas entender que isso faz parte de um universo maior, de uma humanidade, uma característica humana. Então, da autocrítica vai para a autobondade, da, do isolamento para a condição humana e da fusão com a dor, porque a gente se funde com o pensamento vai gerando sentimentos, emoções e você vai se fundindo com essa dor. Então, ela traz o mindfulness como uma referência de consciência equilibrada e a aceitação dos próprios sentimentos, sem se deixar levar por eles. Então, da autocrítica à autobondade, do isolamento para a condição humana, da fusão da dor para o mindfulness. Então, são esses três princípios para você ter a autocompaixão. Na internet também tem a escala de autocompaixão, eu tenho ela, e é muito legal você aplicar também no teu paciente para você ver o nível do como ele é, do quão duro ele é consigo mesmo, de quão a escala dele de autocrítica se está muito elevada. E aí eu convido vocês para a gente fazer algumas práticas de autocompaixão, né? Então, trazer essa experiência. Então, a primeira prática que eu trago para vocês é o momento de pausa diário. Essa prática, ela recomenda que é a principal prática. Hoje eu fiz com alguns pacientes e eles adoraram. Então, eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Então, utilize esse momento, essa oportunidade, para ter um momento leve. E eu convido vocês a fazerem todos os dias essas práticas que eu vou ensinar aqui. Então, respire fundo, feche os olhos, adote uma posição mais confortável. E pense em uma pequena situação que te cause estresse neste momento. E ao pensar nessa situação, observe que sensações o seu corpo sente. Observe como este problema se apresenta no seu corpo. Dê espaço e valide este sentimento. E diga mentalmente para si mesmo: a vida não é fácil para ninguém. Isso que eu estou sentindo faz parte de uma condição humana. Eu sou humana. Coloque as mãos sobre o seu peito, como uma expressão de carinho, de bondade, e pense mentalmente: eu posso ser gentil comigo mesmo. Imagine a bondade fluindo pelos seus dedos e respire lentamente, como se a inspiração fosse uma atitude de carinho, de gentileza consigo mesmo. Observe como essa atitude te traz mais calma,
um aconchego e um acolhimento. Observe onde você sente isso no seu corpo. Pense na frase que eu possa ser gentil comigo mesma. E vá fazendo o abraço da borboleta lentamente. Pause as mãos, respire fundo. Observa como isso se manifesta no seu corpo. E vamos mais uma vez. Faça mais uma vez o abraço da borboleta. Pode parar. Respira bem fundo. E pode abrir os olhos gentilmente. Relaxa, não relaxa? Esse é um exercício de regulação emocional. É menos de 5 minutos, né? Acho que 2 minutos. E ativa o sistema parasimpático de relaxamento. Então, eu ensino o paciente, e até a Kirshanath fala, né, que uma vez ela foi pegar voo com o filho dela, e aí o filho dela, ele tem autismo, e aí ele começou a chorar, a gritar no voo, e aqueles olhares, né, de todo mundo que olhando fisicamente ele, vendo que não tinha nenhuma normalidade, olhavam aquela mãe e falavam, nossa, como essa mãe aguenta a birra desse filho, né? Como que essa mãe não está conseguindo controlar esse filho? E ela pensou assim, ah, eu vou pegar o meu filho e vou levar até o banheiro. Quando chegou no banheiro, estava ocupado o banheiro e a criança gritando. E naquele momento ela colocou a mão no peito, respirou fundo, falou: esse momento está muito difícil para mim. Eu estou desesperada enquanto mãe, mas as mães sofrem. Não é fácil ser mãe. É um processo. E daí diz que naquele momento, ao ela respirar, né? Ela se acalmou e ajudou a também o sistema do filho dela ser ativado. Então, diante de alguma situação ou de algum atendimento que foi difícil lá na primeira história, ao invés de ativar, né, o sistema de autocrítica, o sistema de ameaça no nosso corpo, que nós possamos reconhecer esse atendimento foi difícil. Eu me senti impotente ou eu tive dificuldade de compreender. E tá tudo bem. Não é porque eu sou uma psicóloga que eu não fui perfeita que eu não fui suficientemente boa para aquele paciente. O que eu posso fazer de um ato gentil comigo mesma agora é respirar ou fazer um carinho no peito, tá tudo bem. Foi só um atendimento difícil. Então, atende esses 3 princípios: autobondade, humanidade e mindfulness. Agora nós vamos. Tudo bem? Gostaram? Coloca aí no chat quem gostou, como que foi a prática, o que sentiu. E aí nós vamos desenvolvendo isso, fazendo na fase 2, né? A fase 2, a fase de preparação. Esse aqui é o toque calmante, né? Ele ativa também o sistema parasimpático, então o sistema de relaxamento, traz uma segurança corporal e reduz o cortisol e ativa a oxitocina. Eu brinco com os meus pacientes, olha, você vai lá na psiquiatra, certo? Você tem a sua medicação química. Eu vou te dar uma pílula natural, além da química que você vai tomar. Esses exercícios é como se você tivesse tomado uma pílula natural. Então, você vai me ajudar a ajudar o teu cérebro a produzir neurotransmissores de bem-estar. Então, ele é muito, muito útil
para quando a pessoa está em estado de alerta, de ameaça, né? Desesperada. Então, eu começo os meus atendimentos fazendo alguma prática nesse sentido, depois que eu já psicoeduquei. Então, quando eles chegam no consultório, eu costumo fazer essa prática, porque daí ativa o sistema parasimpático e aí o reprocessamento também vai ser muito melhor. Então, essa prática autocalmante, vou parar de compartilhar, de toque calmante, nós vamos fazer juntos aqui. Então, vamos lá, né? Bom, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Quem quiser de ficar de olho aberto, também. Então, eu escrevi aqui e vou seguindo para vocês. Então, feche os olhos, respire profundamente e preste atenção no seu corpo, de como está o seu corpo agora. E, primeiramente, vocês vão colocar as duas mãos no coração. Coloque as mãos no coração e observe como o seu corpo recebe esse gesto. Vá respirando profundamente. Observe como ele recebe esse toque. Você pode experimentar, dar uma pequena pressionada ou relaxar as mãos sob o seu peito. E perceba que uma pequena mudança no seu gesto também traz uma mudança para o seu corpo. Desça as mãos no abdômen, ali no centro do seu corpo. E ao colocar a mão no centro do seu corpo, observa como você recebe esse gesto. Às vezes os braços ficam mais tensos, aproveita para relaxar, para soltar os ombros. E comece a observar o que se torna mais confortável. Se é o gesto das mãos no coração ou se é o gesto das mãos na barriga. E agora eu peço para vocês colocarem as mãos sob os olhos, deixando a cabeça cair e observando como as mãos dão conta de sustentar a sua cabeça. Permita-se receber esse gesto. Se der vontade, solte mais a cabeça. Você pode experimentar deixar a cabeça em uma mão só e perceber como o seu corpo recebe esse gesto. Você pode também ir um pouco mais além e ninar a cabeça, como se nana um neném. E experimente fazer isso com a outra mão. Deixar a cabeça ser sustentada pela outra mão. E faça um ninar para a mão não ficar com ciúmes da outra. E deixar que essa mão dê conta da sua cabeça. Agora, eu gostaria que você se dê um alto abraço. E novamente, perceba como o seu corpo recebe esse gesto.
Às vezes, tem pessoas que têm muita facilidade em abraçar os outros, mas que têm muita dificuldade de se acolher. Permita-se dar esse carinho a você e, se der vontade, embale-se, proporcionando um acolhimento, um conforto. E respire profundamente nesse gesto. E agora, solte os braços e observe qual gesto o seu corpo gostou mais de receber. Se foi as mãos no coração ou as mãos no abdômen, se foi acolher a cabeça com as mãos ou o alto abraço. E repita este gesto. Alguns foram alto abraço, outras mãos. E observe o que esse gesto comunica a você. Talvez eu possa ser acolhida, eu posso me acalmar. Observe a frase que faz sentido para você quando você faz esse gesto. Observe a emoção que se manifesta no seu corpo, aonde você sente isso, e vá fazendo agora o seu abraço da borboleta para consolidar a frase escolhida e a sensação e emoção vividas. Respire, pause as mãos. Observa a sensação mais uma vez. E novamente, faça mais um pouquinho de abraço da borboleta. Pode pausar, respira fundo e pode abrir os olhos gentilmente. E aí, como estão? É gostoso, né? E que esse gesto possa ser um gesto, às vezes, de um intervalo de uma sessão para outra. Que a gente possa ser gentil com a gente mesmos, pequenos gestos. E isso vai consolidando uma rede neural positiva de segurança, de acolhimento e de conforto. Muitas vezes, os nossos pacientes nunca sentiram isso. Muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente esquece que a gente também precisa sentir isso. Então, esse é um autocuidado que nós possamos ter. Deixa eu compartilhar aqui com vocês de novo. Ok, tá aparecendo? Hoje vocês vão sair desse momento relaxados. Nós vamos para a terceira prática. A terceira prática se chama respiração compassiva, tá? Então, ela também regula o nosso sistema nervoso e ajuda na autocompaixão corporal, porque ela pode ser integrada com Mindfulness e MDR como um recurso de instalação. Então, todas essas práticas podem servir de fase 2, né? Então, você vai respirar, essa também é bem curtinha, sinta o momento presente no seu corpo, vai inspirar e expirar. Então, inspira pelo nariz, exala pela boca.
E basta, nesse momento, você só inspirar para trazer paz a si mesmo. O oxigênio vai nutrindo as suas células. Então, a inspiração, ela também é um ato de cuidado e de carinho. Ao inspirar, você reconhece que às vezes você se machuca. Então, ao inspirar, é como se fosse uma atitude de carinho. Agora, eu gostaria que você pensasse em uma pessoa que você gosta ou um animal. E você vai fazer uma. Quando você respirar, você vai inspirar para você e vai expirar para essa figura querida. E vai repetir mentalmente. Esta inspiração é para mim e a expiração é para você. Expirando pela boca. Esta inspiração é para mim e esta expiração é para você. Há mais do que suficiente para mim e há mais do que suficiente para você. Inspirar não é um ato egoísta, é um presente que você dá aos outros com a sua presença, porque à medida que você inspira, você se torna viva. E aí os outros podem curtir mais a sua presença. Então, respire-o profundamente e abra os olhos gentilmente. Essas práticas são todas as bases científicas da pesquisa dela. Então, conforme a gente precisa aprender um idioma, nós precisamos estudar, ler, treinar, conversar. Da mesma forma, é a autocompaixão, é uma habilidade a ser aprendida. Então, são esses pequenos gestos diários que você vai construindo essa amorosidade consigo mesma. Então, vem a crítica e eu vou lá, acolho, reconheço o princípio da humanidade, bondade, autobondade, humanidade e mindfulness. E aqui eu trago outras práticas também, né? Como eu trataria um amigo? Então, essa prática eu não vou fazer com vocês, mas vocês podem fazer com o paciente. Então, é tornar consciente da autocrítica. Então, você pede para o seu paciente pensar em uma situação difícil que ele esteja passando, né? E peça para ele responder. Você pode fazer por meio de meditação ou pode de forma cognitiva, racional, né? Se o teu amigo chegasse para você, ou eu gosto às vezes de utilizar uma pessoa próxima que ele goste, enfim, que tem bastante afinidade. Eu peço para ele, o que que você diria para um amigo querido passando por isso? Muitas vezes o paciente responde, não sei, né? Tudo bem, então você talvez não tenha palavras para falar para esse amigo, mas que atitude você teria? Como que seria o seu tom de voz com esse amigo? Qual que seria a postura corporal que você teria em relação a esse amigo, né? E aí depois eu peço para ele qual que é a diferença dele falar com esse amigo, é de como ele falar com esse amigo, de como ele falaria consigo mesmo. Por que que existe essa diferença? E aí eu peço para ele imaginar uma segunda vez ele se tratando da forma como ele lidaria com um amigo, né? Então, é uma forma da gente trabalhar também a vergonha, o perfeccionismo, porque ele vê que com uma outra pessoa ele seria muito mais amoroso, teria uma outra postura de mais compreensão, de mais tolerância, paciência. E consigo mesmo, a autocrítica não permite a gente ter esse espaço de gentileza.
E o treinamento da autocompaixão é gerar esse espaço interno de segurança, de reparar esse sistema de cuidado e de segurança que essa pessoa possa ter consigo mesma, né? E nós temos a carta, deixa eu ver se coloquei, a carta de autocompaixão. Então, a carta da autocompaixão também é uma forma de reduzir autocrítica e vergonha, que a pessoa escolhe algo que ela se critica muito e escreve uma carta para si mesma. E aí ela pode imaginar que ela é esse amigo falando para ela, pode imaginar que é o terapeuta escrevendo ou alguém sábio e acolhedor que ela conheça. Então a carta ela deve conter uma validação da dor, em que ela reconheça, eu sei que você está triste, que você se sente sozinho por essa perda que você teve na sua vida. Mas eu estou aqui, isso que você está passando é um sofrimento, e neste sofrimento eu estou com você, isso vai passar. Então, é utilizar essa ferramenta, você pode dar como tarefa de casa para que a pessoa ela tenha, aprenda a ter esse repertório gentil que todos nós temos com os outros. Então, o fato dela modelar um comportamento que ela já entende, identifica como amoroso, faz com que ela também aprenda, pois nós aprendemos por modelagem. E aí nós vamos, né, para a autocompaixão versus o auto-perdão. Qual que é a diferença, né? O auto-perdão é o processo de liberar a culpa, vergonha, a autoacusação associada a um erro percebido. Então, o auto-perdão normalmente tem um erro que você que cometeu, ou que você acha que tem uma situação em que você teve que teve um comportamento equivocado, e já a autocompaixão não necessariamente ela teve um erro. A autocompaixão é como você lida com a dor e o auto-perdão desculpa, a autocompaixão é como você se trata na dor. E o auto-perdão é como você se reconcilia com essa dor frente ao erro cometido. Então é como se a autocompaixão fosse algo solo e o auto-perdão ele é um processo. Então há um exemplo aqui que eu trouxe. Eu estou sofrendo com esse erro e eu mereço cuidado, é como eu lido com a dor. O auto-perdão, eu assumo a responsabilidade, aprendo e escolho seguir sem punir. Tem até um pesquisador, e eu acho bem interessante, eu esqueci o nome dele, que ele fez uma pesquisa, ele também tem um livro, Perdão, e esse livro ele traz assim 9 passos para o perdão. Desses 9 passos, ele traz a responsabilização saudável, né? Reconhecer o erro sem negar. E ele tem até um treinamento desses 9 passos. Mas, em resumo, são 3 momentos. Então, eu tenho a responsabilização saudável, que eu reconheço o erro sem negar. 2, eu tenho um arrependimento construtivo. Então, é sentir, pesar sem se destruir. E a liberação emocional. Eu solto a culpa tóxica e sigo adiante. Então, eu não fico com aquela punição mental. Então, é bem interessante. Até eu convido vocês a pensar em uma situação que não seja muito grave, né? Mas uma situação que você ache que você cometeu um erro, né? E que você se sente desconfortável com esse erro. Então, eu vou colocar uma música. Essa meditação ela é um pouco mais longa, né? Que vocês possam desfrutar dessa prática. Deixa eu só compartilhar aqui. O que que é importante, né? É,
escolher um nível de perturbação que não seja muito alto, tá? Então, Tudo que eu precisava hoje foi instinto mesmo. né? Foi Foi muito bom. e são práticas. Eu gosto muito dessas Uhum. textos sendo conduzido, que a gente É vai bom. ensinando o nosso paciente a ser amoroso. Às vezes Sim. ele não teve uma referência, um modelo que ele possa seguir. E que nós possamos ser essa referência para o nosso paciente, de modelo, de cuidado, de paciência e a aceitação para aquilo que é. Porque às vezes o nosso paciente ele tem a expectativa que algo mude logo, rápido. Às vezes a gente também tem essa vontade, mas o processo de cura é essa aceitação com leveza, com gentileza, com um olhar atento para esse acolhimento. É que, na verdade, a gente acaba esquecendo da gente, né? Sim, É nesse sentido, a gente faz para os outros e acaba esquecendo da gente, muito né? bem, meu amigo. É É isso isso mesmo. mesmo. E nós, como estamos em contato sempre com histórias traumáticas, então Uhum. nós temos que ter cuidado para não ter fadiga de compaixão. Até tem muitas pesquisas em relação a isso, a saúde emocional dos psicólogos. Uhum. E a fadiga da compaixão é justamente que daí você fica com a desconexão, você fica com dificuldade de sentir as emoções do paciente. Então, por exemplo, na medicina, tem muitos pacientes que morrem, e aí você fica mais tolerante e às vezes insensível. E isso também pode acontecer conosco. Então, o excesso de carga de trabalho pode desenvolver a fadiga de compaixão. Então, a autocompaixão é um antídoto que a gente pode fazer em um intervalo um outro de entender, eu estou cansada, essa sessão ela foi difícil. Uhum. Muitos psicólogos se sentem assim, porque às vezes a gente acha que a sensação de exaustão ou de cansaço ou de incompetência frente a um caso é única e exclusiva. E não é. Todos nós, em algum momento, já nos sentimos assim. E ter essa lembrança, que é algo humano e comum entre a nossa comunidade, faz com que nós se sentimos pertencentes. E o Legal. pertencimento dá a sensação de segurança que ativa o nosso sistema parasimpático e libera menos cortisol, menos processo de inflamação no corpo, mais ocitocina e mais conexão. Então, eu vou para um próximo atendimento muito mais conectada. Com Mas para certeza. isso, eu preciso dar um pouquinho de carinho para mim. Pode falar, Rubemar. É isso mesmo. É exatamente isso. A gente trabalha tanto, né? Não somente isso, né? Muitas coisas, e a gente acaba esquecendo da gente. Hoje mesmo foi um dia muito difícil para mim de atendimentos, inclusive com pacientes. Olha a coincidência, de pacientes com a queixa. Eu preciso de um abraço, eu estou iniciando o ano carente, sabe? Eu não sei dar e não sei receber, né? Então, eu trabalhei também com eles um pouco de mindfulness, que eu fiz com a Jamie, né? Maravilhoso aquele curso. Sim, Então, assim, foi muito bom, mas só que foi bem pesado hoje. E assim, eu falei, vou fazer esse, esse negócio com a Fran hoje, vai ser muito bom. que E bom, foi fico muito, feliz. muito bom. Parece que
Assim, sabe? Voltei, perturbação 10 veio para zero, sabe? Que Foi muito bom, bom. meu amor, fico Uma feliz. segunda muito difícil mesmo, e daí foi bom, maravilhoso. A gente se nota, né? Porque a gente se anula como pessoa, como profissional. A gente vai ali, né? Entrando, indo, 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 e quando vê, tu passa o sinal, o limite. Isso não pode acontecer. Não, e até as pesquisas elas mostram, né? Essa pressão por Sim, resultados, a sim. correria do cotidiano faz com que a gente se desconecte. É E se ter esquecendo, né? compaixão autocompaixão é ter presença. É. Eu não consigo Primeiramente eu, né? Depois o outro. isso. E Muito até para a bom. gente também ter compaixão pelo outro, a gente precisa de presença. Mas antes da presença vem o cuidado, Exatamente. né, diário e um pequeno gesto. Que você saia daqui com uma prática. Existe uma coisa, viu, Francine, que Hum, também é muito importante na nossa profissão. Eu trato uma psicóloga MDRista que ela, muito envergonhada, outro dia me disse assim: eu vou encaminhar um paciente meu para uma outra profissional, porque eu não dou conta dele. E aí eu fui trabalhar com ela sobre isso, né? O que que levou ela a achar que ela não dá conta? Se tem um processo de supervisão, se tem um processo que ela poderia tentar para não desistir do paciente. Essa é uma orientação que eu dou para todos vocês, que a gente nunca deve desistir de um paciente. Ele pode desistir da gente, mas a gente não deve desistir do paciente, né? Justamente porque a gente tem. Quando eu me lembro que eu saí daqui para a Argentina para fazer uma supervisão de um caso, logo no meu início de MDR, uhum, eu paguei uma passagem, paguei US$ 100 a supervisão para eu poder ajudar uma cliente minha. Foi muito bom, uhum, né? Foi uma coisa que eu trago na minha rede de memória como positivo, porque eu não estava dando conta dela e eu precisava de uma ajuda de quem conhecesse muito bem o MDR. Então, essa minha cliente, ela não desistiu do paciente porque eu não deixei. uhum, E eu supervisionei ela até ela se sentir segura. Mas essa é uma das coisas que a gente tem que fazer uma reflexão. A gente tem limitações, mas a gente pode Uhum. pedir ajuda. E uma das coisas que eu sinto muito forte nos terapeutas é que eles têm dificuldade de pedir ajuda, né? Então, eu acho que isso corrobora muito com o que a Francine trouxe aqui hoje, né, da autocompaixão, do auto-perdão, para que a gente possa trabalhar em paz, para que a gente possa trabalhar com muita segurança, né, gente? A gente hoje tem feito um esforço muito grande para que os nossos alunos trabalhem com segurança, né? Isso é o mais importante, porque quando eu trabalho com segurança, o meu paciente sente aquilo e uhum. ele ajuda no processo, né, Fran? Sim, porque eu vejo, né, igual a Ana falou, existe muita autocrítica. Nossa, mas como que eu vou perguntar isso? É tão bobo. Nossa, mas será que vergonha? Ela vai saber que eu não sei, né? Então, é uma autocrítica e a gente tem que transformar isso em autobondade, né? Se uma É. pessoa ali está no conhecimento do saber, é porque em algum momento ela pediu ajuda. E quanto mais ela pediu ajuda, mais ela adquiriu conhecimento. Então, a E tem uma autobondade. coisa também, né, Francine? É Uhum, da gente, como um profissional, a gente se posicionar no papel de profissional. Eu dou supervisão a uma MDRista semanalmente. uhum, E outro dia ela disse, entrou assim, ó. Aí eu disse, ela aprontou, né? Porque ela uhum, entrou aqui no Zoom assim. Aí eu olhei para ela e disse, o que é que você aprontou? Aí ela disse, aí Ana Lúcia, eu vou iniciar o trabalho, mas eu não vou instalar recursos. Esse meu paciente é um médico e eu morri de vergonha de dizer para ele: vamos instalar o lugar seguro? Ele vai dizer: nossa, que bobagem. Meu, ela levou uma bronca minha, porque eu disse: você não pode fazer isso, independente de qual paciente for.
Você precisa instalar o recurso que faz parte do processo o paciente aguentar lidar com o trauma. O mais curioso, gente, foi na sessão seguinte ela instalar o lugar seguro do médico e ele dizer a ela: adorei, que recurso legal, vou usar ele. Então, isso que a Fran falou é muito engraçado, porque a gente precisa achar que o que a gente faz é bom, achar que o que a gente faz vai ajudar o paciente, E né? o que Então, parece, muito bom. e o que parece às vezes tão óbvio pra gente, né? Ai, mas uma prática tão óbvia, é tão simples. Às vezes, esse simples para a pessoa é desconhecido. Então, cabe a nós iniciar essa jornada de leveza. E Isso. se ele souber, tá tudo bem, você vai ensinar outra técnica e cada vez que a gente faz é de uma maneira diferente, uma paisagem diferente, uma situação diferente, uma sensação diferente, que nós possamos nos permitir nessa jornada de Perfeito. cuidar, errar e acolher. E tá tudo bem se a gente errar, porque todos nós erramos. E tá tudo bem compartilhar, pedir ajuda e ter a oportunidade de aprender. Eu gostei muito daquela frase que a punição não corrige o erro, mas o aprendizado transforma o futuro. Então, que nós possamos ter essa permissão. Pode falar, Ju. Boa noite, quero aproveitar e abraçar cada um aqui que está presente, É, desejar um feliz 2026, né, meninas lindas e meninos também. Gente, assim, tudo que a Fran tá falando, eu preciso pontuar uma coisa muito importante. Eu fico até arrepiada em falar. Eu tenho trabalhado com muitos colegas psicólogos. Eu tenho pesquisado muito, viu, Fran? Você falou dos artigos que você leu, eu também li do burnout dos nossos colegas, né? Aí eu faço a leitura do trauma vicariante, porque assim, eu trabalho com MDR, mas eu também trabalho com TCC, também trabalho com terapia do esquema, também trabalho com autocompaixão, com a ACT, enfim. E quando a gente não trabalha, porque o MDR a gente tem várias possibilidades, mas quando a gente precisa trabalhar com outras abordagens, porque infelizmente o MDR ainda não alcançou esse ápice que eu desejo, que eu sei que ele vai alcançar, né? Dentro do processo de integração que nós mesmos iremos propagar, eu vejo muita gente sofrendo. Porque, por exemplo, esse livro que você trouxe, Fran, da autocompaixão, meninas e meninos, cada um de nós precisa ler. Ele é extraordinário. E tudo que você falou aqui, eu já tenho colocado em prática. Porque nós não vivemos no aqui e agora, né? E quando a gente pensa, eu queria pedir licença a vocês, eu sei que aqui é um grupo de MDR, mas eu não posso dizer para vocês, todo mundo sabe, eu tenho um curso, aliás, um curso não, eu tenho um grupo do livro da doutora Francine Shapiro, mas eu pontuo muito a importância da integração, porque não sou eu, ela mesma fala isso, né? O MDR integra. Né? Então, assim, se nós tivermos esse cuidado de trabalharmos essa autocompaixão diariamente, nós vamos ficar mais fortes, mais fortalecidos. A teoria polivagal, né, traz exatamente tudo que você trouxe hoje, Francine. Eu queria agradecer a doutora sim. Ana e vocês, né, por essa ideia extraordinária. Muito obrigada pelo carinho e cuidado, tá bom? Um beijo grande, era isso que eu queria fortalecer cada um de vocês. Não deixem de fazer isso que a Francine está ensinando hoje. Eu faço. Entre um Que paciente e bom, outro, Ju. eu faço isso, viu, Francine? Porque assim, eu tenho muitas colegas doentes, gente. Nós conhecemos o trauma vicário, né? Porque, como eu falei, nós não trabalhamos só com MDR. Quando nós trabalhamos com MDR, nós sabemos fazer todo aquele plano, porque hoje eu me sinto, né, da escola Equilíbrio Mente e Corpo, porque eu fiz o curso com vocês e estou assim me sentindo, dá licença. Então, assim, cada um de vocês façam isso, trabalhem isso que a Francine está trazendo hoje aqui pra gente, para que a gente não adoeça. Era só isso. E assim, agradecer mais uma Sabe que vez isso que pelo cuidado. a Jussiane está falando é uma coisa muito preocupante. Porque eu já recebi vários colegas nossos falando em burnout, gente. Vários, não foi um, nem dois. E isso é muito preocupante, por isso que a gente tem que se cuidar, né? A gente está falando hoje de saúde mental, a gente precisa se cuidar.
né? Então isso é muito bom. Francine, um beijo no seu coração, tá? Beijo a Aqui. todas, um Muito abraço. grata. Tchau, tchau, gente. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite.